Com esse martelo, é possível despedaçar permanentemente uma joia da alma. Assim, as joias da alma de Diablo e Mephisto são completamente obliteradas e esses grandes males são extintos para sempre. Fim da história? Não. Cadê a joia da alma de Baal? A joia da alma de Baal foi entregue para Tirael, para o anjo proteger o artefato. Só que não era Tirael, era Baal disfarçado. O próprio Baal agora está de posse da própria joia da alma. Lord of Destruction. Baal não perdeu tempo, nem a Blizzard. A expansão Lord of Destruction saiu exatamente 1 ano depois de Diablo 2. E a história vem na pressão. As forças de Baal estão avançando em direção ao Monte Arreate, onde fica a Pedra do Mundo. O lugar era protegido por um clã de bárbaros, mas eles são massacrados. Mais uma vez, a solução está nas mãos dos jogadores, nas mãos dos heróis. Infelizmente, os heróis precisam primeiro conquistar a confiança dos outros bárbaros que vivem na região de Arrogat. A ironia disso tudo é que um certo Nilatak é justamente a pessoa que não merece a confiança de ninguém. Nilatak era o conselheiro da tribo e fez um acordo com Baal. Nilatak deu acesso para a câmara onde ficava a Pedra do Mundo na condição de que Baal poupasse Arrogat da destruição. Vocês acham mesmo que Baal ia cumprir a parte dele no acordo? Bem, Nilatak caiu nessa conversa mole. Enquanto isso, os heróis tiveram que ralar muito para convencer geral de que eles eram confiáveis. Nilatak acabou recebendo o que ele merecia. Ele foi desmascarado e morto pelos heróis. Ainda assim, os heróis precisaram provar seu valor para os espíritos dos anciões. Os espíritos dos antigos Nephilim que povoaram a região muito tempo atrás. No final de tudo, os heróis finalmente conseguem encurralar Baal e enfrentar ele diante do trono da destruição. Baal é derrotado, mas é tarde demais. Tirael surge para contar que tudo tá perdido. A Pedra do Mundo já foi contaminada pela força maligna de Baal. As fronteiras entre o mundo dos mortais e o inferno ardente estão sendo rompidas. Vai ser o fim de tudo. É então que Tirael toma uma decisão insana. Ele destrói a Pedra do Mundo, o coração da criação, o olho de Anu, o artefato mais poderoso que já existiu. Tirael acaba indo de arrasta para cima no processo. Diablo Immortal. Oficialmente, durante mais de 10 anos, esse foi o final da franquia. A Blizzard só lançaria Diablo 3 em 2012. Para todos os jogadores, a saga tinha terminado ali. Cronologicamente, o intervalo foi maior ainda, 20 anos. Durante 20 anos, o Santuário viveu em relativa paz, reconstruindo o que foi devastado pelas guerras. Mas esse intervalo não ficou livre de tretas. E dentro desse intervalo de tempo, entre os eventos de Diablo 2 e o começo de Diablo 3, que se passa o jogo móvel Diablo Immortal. A história de Diablo Immortal acontece 5 anos depois da destruição da Pedra do Mundo. De novo, o sábio Deckard Cain reúne um grupo de heróis para uma missão que pode determinar o destino de Santuário. Dessa vez é necessário localizar e destruir fragmentos da Pedra do Mundo que estão espalhados por Santuário. E é interessante que a Blizzard apresenta aqui vários elementos que nunca tinham sido mencionados antes. Diablo Immortal vai girar basicamente em torno do conflito entre duas forças secretas, os Imortais e as Sombras. Os Imortais são uma facção humana dedicada a proteger Santuário. As Sombras são um grupo criado para testar os Imortais. A origem dos Imortais está ligada a uma mulher que viveu muito tempo atrás, Daedessa, a construtora. Ela conhecia o poder das forças que ameaçavam o Santuário e queria proteger seu mundo. Mas Daedessa não era uma guerreira, ela era uma construtora, uma artesã. Foi nessa que ela criou um artefato poderosíssimo, a Coroa Eterna. Daedessa passou a Coroa Eterna para o seu filho Kion e encarregou Kion de formar um grupo para proteger Santuário. Nasciam ali os Imortais. E de onde vieram as Sombras? De Eikba, a outra filha de Daedessa. Daedessa tinha visão, ela sabia que o poder podia corromper qualquer um, até mesmo o poder da Coroa Eterna. Então Daedessa passou outra missão para a filha, criar um grupo rival que iria constantemente buscar falhas nos Imortais e deixar os Imortais sempre de prontidão, sempre íntegros. Esse grupo ficou conhecido como Sombras. Mas o que aconteceria se as Sombras derrotassem os Imortais? Aí o jogo invertia. As Sombras se tornariam os novos Imortais, os novos Guardiões da Coroa Eterna. E foi o que aconteceu. Eikba derrotou o irmão Kion e assumiu o comando dos Imortais. Só que Eikba entendeu a estratégia da mãe. Eikba então manobrou para que fosse criado também um novo grupo de Sombras, para continuar esse ciclo eterno. Diablo 3. Mas então a gente chega em Diablo 3, 20 anos depois da destruição da Pedra do Mundo. E agora? Santuário está diferente. As passagens para os altos céus e para o inferno ardente estão abertas. Vários humanos despertaram seus poderes de Nephilim. Mas uma coisa vai mudar. Bom, se você prestou atenção na hierarquia dos demônios que eu contei lá no começo desse vídeo, você pode ter sentido uma lacuna. Acompanhe comigo. Diablo foi destruído. Baal foi destruído. Mephisto foi destruído. Então vamos lembrar dos males menores. Andariel e Duriel também foram destruídos. Então, dos 7 grandes males, 5 não existiam mais. Sobraram 2. E agora?
Calma que você vai entender. A história de Diablo 3 abre com uma estrela cadente caindo justamente em cima da Catedral de Tristram. Aquela, do primeiro jogo. Um herói chega para investigar esse acontecimento. Esse herói tem o poder de Nephilim. Ele atende por esse nome. É esse Nephilim que o jogador controla. Bom, tudo indica que o sábio Deckard Cain estava no lugar na hora do impacto. Agora Deckard Cain tá desaparecido. Quem tá ali é Lia, discípula protegida de Deckard. Ela é uma estudiosa dos antigos textos dos Rohirrim. Lia pede ajuda de Nephilim e Deckard Cain é localizado. Os três juntos, então, descobrem algo surpreendente. A estrela cadente, na verdade, era uma pessoa. Esse estranho não tem memória. Ele lembra somente que ele carregava uma espada e que essa espada foi dividida em 3 partes. Nephilim consegue recuperar os pedaços, mas surge uma nova personagem em cena, Magda. Magda é uma bruxa, líder do culto de Belial. Ela sequestra Deckard Cain e exige que o sábio remonte a espada para ela. É Lia que manifesta um poder absurdo e coloca a bruxa para correr. E infelizmente Deckard Cain tá nas últimas. O velho sábio viveu tempo demais e não resiste aos ferimentos. Antes de morrer, Deckard Cain realmente restaura a espada, mas ele diz que a arma tem que ser entregue para o estranho que caiu dos céus. Caiu dos céus, sacou? Pois é. Nephilim entrega a espada para o estranho e esse estranho se lembra de quem ele é.